Rapaziada, e aí, como é que vocês estão? Nesse vídeo eu irei falar para vocês: nunca tenha apenas uma fonte de renda, sempre tenha no mínimo 3 fontes de renda. E também irei falar também para vocês, para deixar esse conteúdo mais enriquecedor, como eu consegui também bater os meus 10 mil com essas fontes de renda e quais são elas. Primeiramente, a gente vai dar início a falar aqui para você que é novo no canal. Eu me chamo Tawan, seja bem-vindo, e neste canal eu falo tudo dentro da minha realidade, tudo sem corte, sem edição, sem nada. Só pego a câmera, começo a gravar e passo para vocês o meu conhecimento que eu tenho aqui e também o que está acontecendo dentro da minha realidade. E nesse vídeo não poderia ser diferente. Muitas pessoas chegam em mim e perguntam quais são minhas fontes de renda, como eu alcancei o meu patamar que estou hoje, tendo apenas 19 anos, como eu saí apenas com 10 meses, sair de uma dívida endividado e também chegar no patamar que eu tenho hoje. Eu tenho mais de 50 mil investidos, tenho mais de 10 mil investidos também no banco, também tenho criptomoedas e por aí vai adiante, né? Consegui levantar muito patrimônio em pouco tempo. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês: nunca dependa só de uma fonte de renda. Até o título do vídeo, né? Muitas pessoas vão achar que isso é normal, que isso é conversa de coach, mas não. Quando eu comecei a colocar isso em prática, isso transformou a minha vida, isso ampliou a minha vida e também ampliou meu conhecimento, minha área, minha gestão financeira e também o meu espaço mental, assim, em questão de financeira, aumentou muito. No início, quando eu estava endividado, estava passando por uma dificuldade financeira e por conta dessa dificuldade financeira, comecei também a passar por crises. Exatamente, família. Muitas pessoas acham que não, que o dinheiro não traz uma estabilidade emocional, mas traz sim. Quando eu estava passando por muitas dificuldades, uma dessas minhas crises aconteceu por isso, né? Aos meus 18 anos não tinha chegado no patamar que eu queria. Até hoje ainda não cheguei, corro atrás, cada vez mais estou próximo dos meus objetivos, mas naquela época lá, o Tawan naquela época tinha muita insegurança para falar, insegurança para agir, insegurança em todas as áreas, e assim eu não conseguiria me destacar. Hoje eu tenho mais uma segurança, tenho mais uma estabilidade e por conta disso o meu mental transformou. Então sim, o dinheiro, quando você tem dinheiro, a sua autoconfiança, a sua imagem, tudo em si muda bastante, né? E você vai ter muito mais segurança, muito mais apoio emocional, porque você vai estar preparado para muito mais coisas. E vamos voltando aqui ao assunto, né? A gente está um pouco fugindo aqui do assunto. O porquê de você ter sempre mais de uma renda, mais de 2 rendas e no mínimo aí 3 fontes de renda. Porque quando você tem apenas uma fonte de renda, você precisa manter aquilo ali. Porque se eu não posso pensar em comprar outra coisa, eu não posso comprar um celular bom, eu não posso investir em um quarto, eu não posso investir em um computador de qualidade, eu não posso me endividar tanto, porque eu tenho apenas uma fonte de renda que não passa de 2 mil reais, né? Um salário mínimo hoje aí de 1.500 reais. Então ele não passa disso. A minha principal fonte de renda, no seu caso, né? Que hoje no meu caso a minha principal fonte de renda ela é muito boa e sempre estou buscando atrás de muito mais fontes de renda. Por exemplo, mesmo esse canal aqui, ele é futuramente uma fonte de renda, será uma futura fonte de renda. Por isso que eu invisto bastante nesse canal. Eu invisto em um computador bom, invisto em um celular bom, em uma iluminação boa e possivelmente eu só vou melhorando. E quando você tem apenas uma fonte de renda, você fica muito inseguro. Você não consegue arriscar, você não consegue investir nos seus pensamentos, nos seus sonhos, nos seus objetivos por conta de medo de fracassar e possivelmente passar dificuldades financeiras. Por isso que apenas uma fonte de renda não é necessária. Você tem que ter no mínimo 3 fontes de renda. E você me pergunta: Tawan, quais são essas outras fontes de rendas? Quais fontes de rendas eu posso ter? Quais fontes de renda eu posso correr atrás para me conseguir uma renda extra? Até gravei uns vídeo aí que eu estava fazendo em R$1.000 por semana aí, só de renda extra. Mas se você aqui quiser entrar, é só entrar aqui no meu canal e procurar, que vai ser um dos vídeos restantes, ou então vai aparecer aqui no cardzinho, aqui um desses dois lados. Mas quando você tem outra fonte de renda,
sua estabilidade financeira melhora muito, meu gadião. Sua estabilidade financeira transforma. E eu posso dar exemplo mesmo, quando eu estava trabalhando na política, que eu estava tendo duas fontes de renda, que seria trabalhando como filmmaker e social media. Também estava trabalhando também no meu emprego principal. Nenhuma dessas fontes de renda que eu consegui até o exato momento foi com a internet. Eu quero tirar isso da sua mente aqui, que eu consegui fazer 1000, consegui fazer 1 milhão com a internet. Eu ainda não consegui fazer isso, mas estou correndo atrás de mercado de afiliados, de tentar monetizar em alguma plataforma e construir uma imagem dentro da rede social. Mas quando eu venho falando para você buscar fontes de renda, rendas extras, eu venho falando para você trabalhar nos horários controversos da sua principal fonte de renda. Se você está em casa ali, você pode criar uma loja online. Assim, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, mas sim é uma fonte de renda. Você pode entrar aí no mercado de afiliados, tentar vender, criar uma imagem ali, criar um perfil dark, ou então colocando a mesma até a sua cara a tapa e tentar monetizar. Você pode estar entrando nesse mundo e pensando assim, Tauan, mas existe espaço para mim dentro desse mercado? Existe. Existe muito espaço dentro desse mercado. O único problema é que você não consegue se destacar dentro desse mercado para você conseguir fazer uma renda extra ou então uma renda principal é o que? É a constância. Já até gravei um vídeo, né, falando sobre constância. Se você não tem constância, você nunca vai conseguir chegar nos seus objetivos. E no mercado digital, no mercado, na sua vida real também, né? Isso se aplica em tudo. Tenha constância. Se você tem constância na sua lojinha online, se você tem constância na sua mercado de afiliados, se você tem constância nos seus objetivos, creio que com pouco tempo ou muito tempo, né? Como o tempo é aliado seu, creio que possivelmente você vai estar conseguindo alcançar os seus objetivos. E quando eu falo sobre fonte de rendas, existe um mercado grande. Você que está assistindo por esse telefone, ou por esse computador, por essa televisão, por esse tablet ou por qualquer outro aparelho eletrônico, creio que você só precisa disso. Você tem acesso à internet e você tem um aparelho para começar a trabalhar. Então, corra atrás de muito mais fontes de rendas. Não dependa só de uma fonte de rendas, porque quando você alcançar os seus objetivos, quando você estiver lá em cima, quando você estiver nos seus sonhos, no patamar que você quer alcançar, você vai lembrar desse vídeo. Aquele menino falou para mim ter sempre mais de uma fonte de renda, para mim abrir o meu mental, né, minha visão. Porque quando você consegue faturar bem com mais de uma fonte de renda, para te abalar financeiramente ou psicologicamente é muito mais difícil. Porque você vai ter seguro, você vai ter mais chance, você vai ter mais coragem para poder arriscar nos seus objetivos. Você vai ter mais coragem para começar a querer enfrentar os obstáculos e poder dar um boom, né, na sua vida financeira, podendo ajudar aí a sua família, a você mesmo ou então os seus entes queridos. Creio que isso é fundamental para qualquer pessoa que quer alcançar um patamar elevado, um patamar onde vai conseguir conquistar os seus objetivos, né? Querer conquistar tudo que você quis, sua casa, o seu carro, uma sua saúde melhor. Então, proporcionar aquilo que você sempre quis, né? Para você mesmo ou então para os seus entes queridos. E esse será um dos primeiros passos para você conseguir alcançar os seus objetivos. É ter mais de uma fonte de renda. Então, ultimamente eu ainda estou com apenas 3 fontes de renda, né? Que eu trabalho com o mercado digital, que é na edição de vídeos, de fotos, filmmakes, e também eu tenho o meu trabalho normal e também eu trabalho nos finais de semana como entregador. Mesmo que seja pouco, assim, não seja uma quantidade assim relevante, 5 mil, 3 mil, 7 mil, mas é um pingado que cai todo mês ali, cai na conta, todo mês cai na conta. Como entregador ganho em média R$800. Como filmmaker, e não é toda vez que eu estou filmando, fazendo filmagens, gravando os vídeos e editando vídeos, mas a maioria das vezes eu consigo fechar o mês com R$700, R$800 até R$1.000 por mês.
e também tem o meu emprego principal, que é a minha maior fonte de renda, que eu recebo aí mais de R$ 2.000. Então, totalizando em tudo aí, eu estou conseguindo faturar por mês. Eu tenho ainda uma fonte de renda aqui em casa aqui, que eu deixo para minha mãe, né? Que eu recebo uma pensão, mas deixo para minha mãe para poder fazer feira e também ajudar aqui em algumas coisas dentro de casa. Então tem 4 fontes de rendas e busco muito mais, porque se eu quero chegar nos meus objetivos, eu tenho que trabalhar cada dia mais. Se eu quero conseguir alcançar o meu sonho, os meus objetivos, eu tenho que trabalhar cada vez mais. E o primeiro passo que eu dei foi esse. Foi primeiro aumentar minhas fontes de rendas. E para você, o conselho que eu dou para você é: se você quer alcançar os seus objetivos, o primeiro passo que você deverá dar é ter mais de uma fonte de renda. Então, eu encerro esse vídeo aqui agradecendo a você que ficou até o final, e também já peço para você deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se esse vídeo foi relevante, se esse vídeo tem um sentido, realmente faz sentido, e se inscrever no canal, porque cada dia eu estou melhorando, cada dia eu estou crescendo, e convido a você a crescer junto comigo nesse canal, onde eu venho falar coisas da minha realidade e te ajudar a crescer financeiramente, mentalmente e espiritualmente. Agradeço e até o próximo vídeo.